Esporte Clube do Recife, chegando as notícias do Leão, que hoje teve mais um dia super movimentado. O Sport que está na zona da degola, que sofreu aquela derrota terrível contra o Atlético Paranaense, farra e folia, 4-0, e ainda por cima perdeu esse grande profissional, esse grande atleta chamado Magrão, que terminou fraturando o braço. Lamentavelmente, Magrão fica totalmente fora da temporada de 2018. Então tem muito que você acompanhar agora pelo João Vitor, que está trazendo as notícias do Esporte Clube do Recife, com muitas informações do campo e dos bastidores, João. Um abraço, Edinaldo, boa noite. O telefone você viu aí que não para, né? Principalmente depois dessa reunião de hoje da oposição do esporte, ou melhor, de grande parte da oposição. Eu vou falar grande parte da oposição porque existem dois candidatos hoje da oposição do esporte. Assim se auto-intitulam. O Milton Bivar é candidato da oposição e o Eduardo Carvalho é candidato da oposição. O Eduardo já era o candidato, foi a primeira pessoa, né, que se candidatou e mostrou que queria ser candidato à presidência executiva do esporte, mas hoje aconteceu uma reunião, a reunião aconteceu em um restaurante aqui no Recife e vários ex-presidentes estiveram presentes nesta reunião e aí foi definido que Milton Bivar é também candidato à presidência do Esporte Clube do Recife neste final de temporada. Óbvio que a situação ainda não se pronuncia, a situação diz que, tentei inclusive falar com o presidente do esporte, o Arnaldo Barros, sobre essa situação, fiz o papel do jornalismo, ouvimos o Milton, ouvimos também o Eduardo Carvalho, procurei o presidente do esporte, Arnaldo Barros, mas através da assessoria, ele informou que não vai se pronunciar enquanto o esporte estiver nessa situação de zona de rebaixamento. Ok. Rapaz, essa situação de bastidores, então ficou aí, não é? O Milton Bivar começa a crescer dentro das perspectivas de se tornar o candidato da oposição do Esporte Clube do Recife. É o candidato. Já é o candidato? Já é o candidato. Recebeu o apoio unânime de todo mundo? Edinaldo, a questão é a seguinte, vários ex-presidentes estiveram nessa reunião, eu vou trazer o nome dos 8, mas se eu esquecer de alguém aqui, eu vou trazer logo em seguida. Fernando Pessoa, Homero Lacerda, Vanderson Lacerda, o próprio Milton, Jarbas Guimarães, Acênio Meira, o Severino Otávio Branquinho, Luciano Bivar também esteve e foi quem comandou a reunião praticamente. O Homero Lacerda também esteve nesta reunião e o Homero saiu mais cedo. Alegou que tinha um problema para resolver particular, mas... Chegou a falar, não? Mas disse que o que o Luciano Bivar definisse, deu uma carta branca ao Luciano Bivar, que o que ele definisse estava certo. E o Homero deixou a reunião. Eu tentei contato com o Homero o dia todo aqui, não consegui, mas daqui a pouco eu vou trazer uma informação nova em relação a essa questão do Homero Lacerda. Ao que parece, o Homero não saiu muito satisfeito com a tomada de decisão dos ex-presidentes, é isso? Eu vou dar uma opinião, não é uma informação. Uma opinião. Eu acredito que o Homero queria ser presidente, queria ser candidato. É uma opinião. Posso estar muito enganado, mas é uma opinião. Na pior das hipóteses, não gostou da forma como foi encaminhada a reunião. Veja bem, primeiro vamos falar sobre a questão do Milton Bivar. O Milton deu entrevistas logo em seguida, falou em união, disse que sozinho ninguém resolverá os problemas do esporte. Sobre a composição, disse que nenhuma composição ainda de grupo, falou que tem e ficou à vontade para montar a sua chapa, que as pessoas que estiveram na reunião o deixaram à vontade para montar a sua chapa, e ele tem um grupo que trabalha com ele desde 2006, e ele quer juntar esse grupo 2006, 2007, 2008 com pessoas novas. É o que ele vai querer fazer. Falou em renovar o quadro de dirigentes, disse que já está prospectando jogadores há 3 meses, citou até alguns nomes, falou de Quixadá, falou de André Luiz, que jogou no Santa Cruz, disse que André Luiz já está para ir para o Corinthians, mas ele já vinha observando, então há 3 meses, segundo ele, já vem conversando André e Luiz observando tá na Ponte jogadores. Preta, Então já vinha observando. Disse que não é a favor da figura do vice-presidente de futebol,
situação que hoje é do Laércio Guerra. Ele quer fazer aquele rodízio com vários Não, dirigentes. ele quer, segundo ele, 4 diretores e só. É o presidente e 4 diretores. Porque, segundo o Milton Bivar, a figura do vice-presidente é como se ele mandasse e os outros 2 obedecessem. Ele não quer mais um chefe. Ele quer opiniões dos 4. Sobre a questão de Homero Lacerda, ele achou que foi unânime. E disse que Homero deixou a carta branca para Luciano definir. Luciano foi a favor da candidatura do Milton. Então, ele não acha que Homero foi contra a candidatura dele, muito pelo contrário, ele disse que Homero deu carta branca. Não, se Homero não foi lá no microfone e disse com as suas próprias palavras que apoiaria Milton Bivar, é porque ele deixou margem a esse entendimento, que não ficou satisfeito com esse encaminhamento. Bom, aí eu procurei hoje também o Eduardo Carvalho, que é outro candidato à presidência do esporte, e perguntei a ele o que muda com a candidatura do Milton Bivar. Eduardo Carvalho é candidato de si próprio ou do presidente do esporte? Aí eu perguntei a ele, o Milton já disse que é candidato da oposição. Vem o candidato da situação, o senhor é candidato de que ala? Ele disse, também sou da oposição. Aliás, fui o primeiro a me candidatar pela oposição. Foi o que disse o Eduardo. Disse o seguinte, que não vai mudar nada em relação a essa candidatura do Milton. Mas quem da oposição está apoiando Eduardo? Veja bem, ele falou, primeiro, que se reuniu com o Milton Bivar no início, antes da Copa, e que Milton teria dito a ele que não abriria nem para um trem a candidatura dele para presidente. Depois da Copa, o Eduardo Carvalho me disse que procurou novamente o Milton Bivar e o Milton afirmou em outra reunião que não negocia nenhum cargo. Então, ele iria fazer o grupo dele e pronto. E depois houve uma terceira reunião, que foi um jantar em um restaurante do Recife, isso segundo o Eduardo Carvalho, em que o Milton não esteve presente, mas mandou representantes, inclusive o Bruno Reis teria sido um dos representantes, e foi feito novamente essa situação, disse que o Milton seria o candidato e não abriria. Então, o Eduardo Carvalho acredita que não existe uma união na oposição total. Ele acha que existia uma imposição. Todo esse apoio que teve nessa reunião de hoje. O que disse o Eduardo Carvalho é que o Milton impôs que seria candidato. E por não concordar com isso, ele segue como candidato do esporte. Porque você fez uma relação aí de pelo menos 6 ex-presidentes. 8. 8 ex-presidentes. Então os caras vão lá, tirando o Homero Lacerda, que não disse publicamente que apoiava, mas o resto apoia. Quem é que falta mais não apoiar o Milton Bivar? Bom, aí vamos pro lado da situação também. Procurei algumas pessoas, falei há pouco que procurei o presidente do esporte, o Arnaldo Barros. O presidente não se pronuncia no momento em relação a eleições. O Arnaldo tá numa situação igual a Temer, né? Eu não sei. Ninguém quer, né? Aí eu não sei. Não, é claro, ninguém quer nem falar em Arnaldo Barros como candidato. Eu sou candidato com apoio de Arnaldo Barros. Duvido alguém dizer isso. Eu sou candidato com apoio de Arnaldo Barros. Ele vai ser o Temer da história. Bom, e falei com algumas pessoas, inclusive tentei contato com outros possíveis candidatos, não consegui. Mas índice de rejeição tá alto lá. Consegui com uma pessoa o seguinte, que a situação vai ter um candidato, sim. Não, isso aí já é definido, a situação não vai apoiar nem o Milton Bivar. Se não for apoiada pela situação essa candidatura de Eduardo Carvalho? Não é Eduardo Carvalho. O candidato da situação ainda vai ser divulgado. Não é Eduardo Carvalho e não é Milton Bivar. E esse candidato terá o apoio de... Carreiras, né? O candidato terá o apoio de Martorelli, o presidente Arnaldo Barros, o ex-presidente Gustavo do B e também o Zé Moura. São os apoiadores da chapa de situação. Que é a atual diretoria, né, do esporte. Isso, que é quem apoia a atual diretoria. Edinaldo, o nome que está sendo falado na situação é o do Augusto Carreiras, mas ele não confirma e nem ninguém do esporte confirma. Então, vamos aguardar. Ok, então tá aí, portanto, praticamente a sequência, porque isso não é o começo, é a sequência das articulações de bastidores, porque isso já vem sendo feita há muito tempo, né? Dentro do Esporte Clube do Recife. Um detalhe. E está se intensificando agora com essa proximidade. Aliás, já é tempo mesmo de se intensificar, porque a eleição, amiga, daqui a pouco, é agora em dezembro. Um outro detalhe, na conversa com o Eduardo Carvalho, ele fez elogios ao Milton Bivar, disse que Milton é homem de bem, que gostou dele como presidente, mas que não gostou da questão dele impor a candidatura. Quem disse? O Eduardo Carvalho. E falou que não acredita que Augusto Carreiras seja o candidato da situação. Ele acredita que Laércio Guerra seja o candidato à presidência da situação.
mas vamos observar agora o andamento das negociações. Hoje são 3 lados, situação e 2 lados da oposição, um com Eduardo Carvalho e o outro com Milton Bivar. E ainda há, né, essa expectativa de que outros nomes apareçam, porque pense num cargo almejado, daqui a pouco aparece fulano, aparece cicrano, aparece dinossauro de não sei de onde, para ser candidato. O esporte tem sempre essas histórias em todas as eleições. Esse é um fato e muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, viu, João? Bom, Edinaldo, a folga... Sobre o time. Hoje foi folga geral para o elenco do esporte, então teremos muito tempo para falar do time amanhã. E o Magrão, né? A novidade hoje, a notícia boa, lógico, o Magrão já recebeu alta, já está em casa, a partir de segunda-feira vai fazer fisioterapia. Boa sorte ao grande Magrão, esse atleta extraordinário, grande profissional, grande ser humano, sem dúvida um jogador muito bem quisto por todos os pernambucanos. Aliás, se eu não me engano, já são 13 anos de Magrão no esporte, né? 13 anos, eu me lembro que ele chegou por aqui no ano de 2005, né? Já são 13 anos de dedicação ao esporte, coisa rara de se ver hoje no futebol profissional. Os caras ainda beijam o escudo, faz aquela finta, aquele negócio do marketing, mas amor mesmo pro clube, vínculo com o clube, é muito raro você ver um profissional